pensando que a tia endoidou, né, de vez? Mas não. Hoje a gente vai ter aula de artes. E vamos falar também sobre os sons. E aí? Vamos aprender? Isso, muito bem. Olha que a gente vai trabalhar os sons. E eu quero muito que vocês façam uma proposta de uma atividade que vem aí e grave, coloca nos status, se não manda pra tia Cris, tá certo? Que a gente vai estudar agora. Nós vamos falar sobre os sons. Os sons é muito importante para nós, né? E a gente pode perceber ele em vários lugares que nós estamos. Não é isso? Nós percebemos os sons em todos os ambientes. E cada ambiente, ele tem o seu som, não é isso? Por exemplo, se eu estou na cidade grande, aqui quando a tia Cris está gravando, a tia Cris tem que gravar umas 5 vezes. Por quê? Porque carro buzinando, quando o caminhão, que a tia mora perto da Ramacó, aí vem aquele caminhão assim, dando ré, fica aquela buzina, que te dói no ouvido. Isso, buzina de moto, ai meu Deus do céu. E quando passa aquele rapaz vendendo ao ovo, isso. Então, todos esses sons faz parte da cidade grande, não é isso? As buzinas, né? Pessoas falando ao mesmo tempo, telefone tocando, mas tem também o barulho, né? O canto dos pássaros maravilhosos, não é isso? Muito bem. E já quando a gente está em um lugar, digamos assim, que só tem a natureza, né? O que a gente consegue perceber? Que tipo de sons nós percebemos? Isso, nós escutamos o canto dos pássaros, não é isso? E aí a gente sente aquela tranquilidade, né? Já na cidade grande, a gente tem aquela agitação, enquanto no campo a gente tem a tranquilidade, aqui nós somos muito agitados, não é isso? E aí, vamos lá no livro de vocês, de artes, tá certo? Na página 30, a gente vai colocar o resumo do resumo, só pra gente poder fazer nossa atividade, tá bom? E rever também o que nós já aprendemos. Vocês lembram que nós fizemos uma música através do nosso corpo? Isso também é possível. Daqui a pouco a tia vai relembrar com vocês essa aula, tá bom? Vamos lá. Na página 30 tem falando sobre os sons. Vamos lá? Você já experimentou parar tudo o que está fazendo para fechar os olhos e conseguir identificar os sons que estão à sua volta? Já fizeram isso? Tenta fazer agora. Fecha o olhinho para poder tentar escutar o que é que você consegue perceber, quais são os sons que você consegue perceber agora no ambiente em que você está. A tia Cris aqui, eu consigo perceber o ventilador, o caminhão passando, a moto passando, mas vai dar certo, né? Ainda tem o barulho da Maria Clara assistindo TV lá em cima. E aí, a gente vai falar sobre os tipos de som em determinados ambientes, tá bom? Por exemplo, como a gente já viu falado, na cidade grande, né? Por exemplo, nós escutamos uma variedade de sons, como os dos carros se locomovendo, buzina, conversa, chamada de telefone, anúncios. Lembra que a tia falou? Até citou um? Pois é. E já nos ambientes, certo? Por exemplo, no meio de uma mata, né? A gente pode ter também os estalados dos galhos, né? A gente pode sentir o barulho do vento passando, né? As plantas mexendo, né? O canto dos pássaros. Tudo isso, né, a gente consegue perceber quando a gente está em um ambiente em volta da natureza. Não é isso? E na escola? Ai, saudade.
da escola. Eu tô morrendo de saudade, tu acredita? Pois é. Então, na escola, quais eram? Vocês conseguem lembrar quais eram os sons que que estavam sempre no nosso ambiente escolar? E aí? Muito bem. Exatamente. Era de crianças brincando, não era isso? Falando. E quando vinha a sirene para poder ligar, para a gente poder brincar, não é isso? Então, que era aquela alegria que todo mundo corria para a porta. Jesus. E as nossas conversas, não é isso? O barulho do ar-condicionado. Então, tudo isso, né, fazia parte do nosso dia a dia, não é isso? E aí, embaixo, na página 30, tem duas imagens. Uma, certo? É de uma cidadezinha, certo? Onde tem pouco movimento de carro. E aí, o que você consegue perceber nessa imagem? Que sons você acha que você conseguiria escutar nessa imagem? Já uma outra é como se fosse a estação de luz. Isso? Onde tem muitas pessoas passando, o trem indo, o trem voltando. Quais são os barulhos que vocês conseguem perceber? Vamos lá? Quero saber. Na página 31, nós vamos falar sobre o excesso de sons, tá certo? E de ruídos. Olha, você sabia que a poluição do ambiente, ela também pode ser causada pelo excesso de sons ou ruídos? Vocês sabiam? Isso a gente também falou em sala de aula, lembra? Que esse tipo de poluição, ele é chamada de poluição sonora, tá certo? O som em volume excessivo, que a gente trabalhou até na aula de ciências, que falávamos sobre os sons, que às vezes a gente utiliza o som, né? Algumas pessoas, em excesso, em volume em excesso. E principalmente quando utilizam os fones de ouvido, aonde o som ele fica bem abafado e acaba prejudicando a nossa audição. Vocês lembram que nós falamos sobre isso? Muito bem, certo? Assim prejudicando a saúde auditiva das pessoas, dos animais e que vivem também naquele ambiente. Tá? Em algumas cidades do Brasil foram criadas as leis conhecidas como a lei do silêncio, né? Existe até um determinado número na qual você liga quando está incomodando muito. Lembra que a tia até colocou um exemplo? Isso, que quando a Maria Clara era bem novinha, que o som era excessivo, que chega a tremer as paredes. Isso, lembra? Muito bem. E aí, nós podemos ter sim, certo? Ligar para poder amenizar. Quando a gente conhece a pessoa, a gente pode ter uma conversa, né? Pedir para que baixe um pouquinho, porque está com um barulho muito alto, que está incomodando. Porém, às vezes muitas pessoas não entendem, não compreendem, né? E a gente acaba tendo que ter essa atitude. Tem que ligar para poder pedir alguém para poder nos auxiliar, tá bom? No Fazendo Arte, gente, essa seria uma atividade que a gente poderia fazer quando estávamos na escola. Como nós não estamos, a gente vai passar para a página 32. Na página 32, a gente vai querer o seguinte. Olha só. Na atividade anterior, você pode identificar os sons. Não é isso que a gente acabou de relembrar? Os sons dos ambientes em que a gente vive, tá certo? E agora você vai pesquisar os sons que tem na sua casa. Ou seja, tia Cris, eu não estou entendendo. O que é que eu vou fazer? Você, no livro de vocês, certo? Na página 32, nessa páginazinha aqui, tá vendo essas linhas? Muito bem. Nessas linhas, vocês vão colocar quais são os tipos de sons que você consegue perceber aí na sua casa, tá bom? Anota aí e depois volta pro vídeo pra gente terminar, tá bom? Os sons, certo? E as paisagens. Existem muitas paisagens que a gente pode
olhar e conseguir perceber quais os sons que existem naquela imagem. Como a gente tem aí na página 32, né? Temos a fotografia de uma imagem de uma cidade, onde ela tem muitos carros, muitos prédios, não é isso? E aí, os sons que existem em ambientes formam o que chamamos de paisagens sonoras. Uma paisagem sonora, ela é formada pelos sons ou ruídos que podem ter diversas origens, tá certo? Não entendi, como assim origem? Da natureza, como o canto dos pássaros, o trovão, a tempestade. Lembra da musiquinha que a gente fez? Ó. E o pé. Vocês lembram? O barulho da chuva que nós fizemos, a musiquinha da chuva. Não é assim o som? Isso, vocês lembram que todos nós fizemos e repetimos, e repetimos, e repetimos várias e várias vezes? Pois é. Então, esses sons, a gente pode, né, dizer que ele é de origem da natureza ou, certo, que eles são sons humanos. Como assim sons humanos? De aplauso, voz, por exemplo, de um bebê chorando, tá certo? Tem também os barulhos, os sons de máquinas, que aí nós temos o celular tocando, o motor de um carro, tá certo? Então, todos os sons, ele tem uma origem, ele vem de algo, tá certo? Por exemplo, você lembra quando a tia começou aqui? A tia começou fazendo barulho, não foi? Isso, a tia botou, ó, grãozinho de milho, o mesmo grão de milho, mas sendo no vidro. Olha o som como é diferente, estão vendo? Tem uma lata que eu guardo aqui, e nós temos a colher. Não é isso? Então, todo som, ele tem uma origem, ele vem de algo, tá certo? E aí, nós vamos para a página 33. Vamos lá? Na página 33, nós temos o Quer Saber Mais, que é justamente quando a gente falávamos, certo? Que é possível fazer música com o nosso próprio corpo. Não é isso? Aí a nossa criação, a nossa imaginação, não é? E aí vai ser diversas músicas que a gente pode criar através do nosso corpo. Basta querermos e termos também a nossa criatividade para poder realizar, tá bom? Na página 33, nós temos a atividade onde diz assim, que você vai fazer o seu roteiro, certo? Ou seja, você vai criar uma música. Ah, tia Cris, como assim? Não sei. Você pode pegar objetos da sua casa, tá certo? Ou você pode, por exemplo, criar música através do seu corpo. Como, por exemplo, o estalar de dedos, a palma, tá certo? E aí você vai anotar o que foi que você fez para emitir aquele som. Por exemplo, quando a gente fez o barulho da chuva, o estalar de dedos, a palma, não é isso? Bater os pés, não é isso? E depois, né, a gente passa a mão na outra, esfregando as mãos, para ter aquele, como se fosse um barulho do vento, não é isso? Então, esses são algumas das coisas que você pode fazer a sua canção. Mas se você quiser usar os objetos da casa, também pode, como a panela, ou, digamos assim, a tampa da panela, ou um balde, alguma coisa. Vai ser a criatividade de vocês, tá bom? E depois vocês vão tocar, que é justamente o que a tia
falou que queria que vocês fizessem? É exatamente isso. Vocês vão criar, tá certo? E depois vocês vão emitir esses sons. Ah, outra coisa. Eu posso postar nos meus stories vocês fazendo? Penélope, desculpa, o cachorro tá latindo. Certo? E aí nós temos na página 34, em grupo de 4 a 6 alunos, né? Aonde nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão tentar imaginar, certo? No caso não ter os colegas, vocês vão fazer com o papai e a mamãe de vocês, certo? Selecionar materiais sonoros. Vocês vão tentar perceber os sons que tem nas imagens, certo? Como assim? Por exemplo, na primeira figura aparece as pessoas varrendo, não é? Então, vocês vão, certo? Tentar imaginar quais seriam os sons, certo? E colocar para ver qual é o som que fica mais parecido com esse. Qual o barulho do som? Da onde vem? No caso, na primeira questão, na primeira figura, eu posso ter o barulho, por exemplo, certo? Do vento, da vassoura, não é isso? Da segunda, eu tenho o barulho de quê? Da água descendo na cachoeira. Na segunda, o barulho da chuva, não é isso? Com as gotinhas caindo. Na página 35, nós vamos ter o Arte em Casa. Na Arte em Casa, você vai escolher uma música que você mais gosta, tá certo? E nessa música, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar e vai tentar desenhar a canção que você está ouvindo ou música que você gosta. Combinado? Você pode pedir à mamãe, mamãe, coloca no celular aquela música tal que eu gosto. Aí vai ficar ouvindo a música e desenhando na página 35. Combinado? Na página 36, nós temos uma atividade que é relembrando todo o conteúdo que a gente viu lá desde o início. Tá bom? A tia vai lhe ajudar, por quê? Porque já faz um tempinho que vimos, né, esse nosso conteúdo. Vamos relembrar algumas coisas que aprendemos nesse bimestre. Combinado? Vamos lá. Eu aprendi que A é o tema de diversas obras de arte. Quando o pintor, né, ele vai pintar algo, o que é que ele pinta? Vocês lembram? Quem é que lembra? Quem disse paisagem está correto. Então, os pintores geralmente gostam de pintar as paisagens, aquilo que ele vê no dia a dia dele, ou algo que relembre algo que eles passaram, tá certo? Algo que eles queiram tentar reviver. Cada pessoa percebe a paisagem e o mundo de um jeito único e especial. Dessa forma, os também produzem obras de arte única. Quem é que produz as artes? Quem é? Vocês sabem? A tia acabou de falar. Quem é que pinta? Os artistas. Muito bem. No terceiro tópico, nós temos o seguinte. Eu descobri que o artista gostava de representar umas paisagens do mundo dos sonhos. Vocês lembram que nós fizemos uma atividade aonde vocês tinham que desenhar algo imaginário, algo que não existia? Vocês lembram? Quem é o artista que gostava muito de desenhar essas coisas bem diferentes? Você lembra? Salvador Dalí, muito bem. O Salvador Dalí, ele sempre gostava de usar a imaginação dele, certo? Fazendo as pinturas e algumas obras de arte bem diferentes, né? E algumas bem bizarras, mas bem interessantes.
tópico: em uma peça teatral, os personagens podem ser representados por atores ou fantoches. Essa é a parte lá do teatro. Vocês lembram que a gente falou? A gente falou sobre os artistas, o que é que eles faziam, e o que é que eles representavam, a função de cada um. Faz um tempinho. Vamos lá. No segundo caso, o teatro é chamado de quê? Como é chamado aquele teatro que a gente tem uns fantochezinhos? Quando não tem os fantoches de dedo, né? Ele tem uns que você consegue manobrar eles com umas linhas interligadas a uns palitinhos. Vocês lembram? Teatro de bonecos, muito bem. Vamos lá. Próximo. Eu aprendi que é um conjunto de elementos presentes em uma cena. Ele é importante porque auxilia o espectador a compreender o tempo e o espaço que acontece a história. Onde é que a gente imagina, por exemplo, aqui, se a tia tivesse, por exemplo, uma parede toda branca, certo? Vocês iam entender que a tia estava dando uma aula ou que a tia estava só gravando algo em vão? Hein? Já quando a gente vai para o teatro, né, a gente observa que há toda uma preparação. Como é chamada essa preparação? Para que os artistas possam se apresentar. Você lembra? Quem acertou? Quem disse a palavra cenário? Isso. O cenário é um conjunto de elementos presentes em uma cena, né? Que é tudo isso aqui, ó. Vai ficar bonitinho, né? Então, a tia fez o cenário da tia Cris na cozinha dela para poder ela dar as aulas, tá bom? Pois ele vai nos dar uma noção de tempo, tá certo? Ele nos ajuda também a compreender a história, onde isso aconteceu, tá certo? O que tinha por lá. Então, o cenário, ele nos dá uma noção de tempo também, certo? E espaço onde tudo acontece a história. E aí nós temos o nosso próximo tópico. Eu descobri que cada ambiente possui o quê? E os passarinhos? E a buzina? E o menino chorando? E o celular tocando? Isso! Muito bem! Os sons. Eu descobri que cada ambiente ele possui um som e os ruídos específicos, né? Que é aquilo que a tia falou, que cada ambiente ele acaba tendo os seus sons. Pode ser um ambiente, por exemplo, na cidade grande, que tem vários tipos de sons, né? Já quando a gente está em um ambiente repleto da natureza ao nosso redor, a gente já tem outros tipos de sons, não é isso? No último tópico, nós temos o seguinte. Eu aprendi que os sons presentes em um ambiente formam uma paisagem, não é isso? Por exemplo, quando a tia falou sobre aquela imagem, essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, né, do livro de vocês, da página 32. Eu posso perceber algo nela? Vocês acham que sim ou não? Isso. Ela é uma paisagem sonora. Por quê? Porque eu posso identificar, né, quais os sons poderiam ter naquele ambiente. Meus amores, nossa aula de artes fica por aqui. Quero ver vocês fazendo a musiquinha, tá bom? Pode ser o corpo, tá? Manda pro número particular da tia Cris, tá bom? E outra coisa, se mandar, aí eu vou já saber que eu posso estar postando meus status, tá bom? Da nossa aula. Um cheiro, beijo, amo vocês de montão e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Cuidem da higiene de vocês. A tia tá morrendo de saudade
E mais tarde nós temos um momento no Zoom para poder tirar umas dúvidas, a gente poder conversar, ter aquele momento nosso, tá bom? Cheiro de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima aula.